Nós tivemos aí na semana passada, nós já falamos aqui, um seminário promovido pelo Ministério Público de Santa Catarina, onde várias palestras foram realizadas, inclusive para esclarecer a quem é candidato, presidente de Câmara de Vereadores, prefeitos, presidentes de partidos, pré-candidatos e tudo mais, para dar algumas informações. Um dos assuntos levantados é com relação ao que podem, o que não podem fazer os agentes públicos. O que são agentes públicos, né? São os prefeitos que são candidatos à reeleição, são pré-candidatos à reeleição, tem presidentes de câmaras, tem servidores públicos. E aí, essa palestra foi feita pelo Dr. Pedro Roberto de Comaim, ele que é promotor de justiça no estado de Santa Catarina. E aí, ele falou sobre algumas das coisas que são vedadas aos agentes públicos e disse pra gente inicialmente o seguinte: Bom, antes de tudo, não utilizar nunca nenhum bem público na campanha de ninguém. Em segundo lugar, não utilizar serviço de servidor público durante o horário de expediente para fazer campanha. Em terceiro lugar, aqueles serviços que o município presta a fornecimento de medicamento, consulta médica, educação, não vincular isso de jeito nenhum com ato de campanha. E essas são 3 das proibições importantes, 3 coisas que não dá para fazer. Ele tem que ficar ligado porque tem muito prefeito e presidente de Câmara que é pré-candidato e aí tem a máquina pública na mão, né? E tem que tomar muito cuidado com relação a essas coisas. Com relação às licitações desse período eleitoral, como é que fica a situação nos municípios, hein, doutor Pedro? Pode fazer normalmente. Licitação não para nesse período. Início de obra pública não é proibido nesse período. Prestação de serviço novo, que represente subvenção social, esse também não pode. Ou já estava sendo feito em 2023, está previsto na lei, tem orçamento para 2024, ou vai ter que parar no ano 2024. Não pode. O novo também, subvenção social nova, criada agora nesse ano, não dá. Se é um programa social que já vem de outros anos, ele continua, sem problema nenhum. Não aumente muito, porque se aumentar muito, alguém pode entender que isso é abuso do poder político diante da pergunta por que aumentou justamente no ano da eleição. Então não aumente, deixe no mesmo padrão em que vinha vindo, mas pode continuar. Agora um programa novo, esse não pode nesse ano agora 2024. Pois é, eu perguntei ao doutor Pedro se a prefeitura pode fazer convênio com o governo do estado neste período eleitoral. Depende do objeto do convênio. Aí tem que olhar para o objeto do convênio para poder concluir se pode vir algum dinheiro do convênio nesse período ou não pode. Muito bem, agora com relação a contratações, a prefeitura e presidentes ou o prefeito e a Câmara de Vereadores, por exemplo, pode fazer contratações neste período? O promotor público me disse o seguinte: a contratação é proibida desde os 3 meses antes da data prevista para a eleição até a posse de quem for eleito, portanto até 1º de janeiro de 2025. A contratação, de um modo geral, está proibida. Uma outra coisa que muita gente não sabia, o servidor, o ACT, por exemplo, aquele que é contratado temporariamente, também pode se afastar para ser candidato e recebendo o salário, porque o servidor que é concursado, ele se afasta no período de 3 meses e continua recebendo, mas o ACT também continua recebendo, segundo o promotor de justiça. O servidor, o efetivo, ele tem que se licenciar e ele continua recebendo remuneração 3 meses antes da data prevista para a eleição. Se ele não sair, ele fica inelegível. É o entendimento que está prevalecendo, ele se afasta recebendo. É um pouco estranho, mas ele se afasta recebendo. Muito bem, tá, então este é o promotor de justiça, Pedro Roberto de Comaim, conversando conosco, ele que participou deste evento, então, aqui na cidade de Tubarão, promovido pelo Ministério Público.